Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas dos demônios. Ordene-lhe Deus instantemente, pedimos de vós, príncipe, da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satã e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Filhos e filhas da igreja, nesse dia que nós celebramos o mistério da igreja, e é importante você saber que a palavra católica, em grego, presente em todo o mundo, católique, mas a igreja, a esposa do Cordeiro, é muito mais do que aquilo que você vê. Quando se fala católica, abrange todos aqueles que creem no Senhor Jesus, que a igreja ama e abraça. E deseja portar a verdade plena ao seu seio. É bonito a expressão seio, para que se alimente. E também ela é católica porque ela vai além da criação. Ela vai ao coração de Deus. Ela vai ao mundo angélico. Por isso o livro do Apocalipse é uma grande liturgia da igreja. E essa pregação sobre o sangue do Senhor Jesus, o santíssimo, preciosíssimo sangue de Jesus, é a vida da igreja. A esposa do Senhor, ela vive da liturgia de Jesus. Você deve escutar sempre a palavra liturgia. Mas a liturgia também não é somente o que você vê, o belo altar, os castiçais, os paramentos do sacerdote, as velas, o incenso, o canto, a proclamação do Evangelho. A liturgia, ela é o movimento do Senhor. É o Senhor que anda entre os candelabros, como diz o Apocalipse. É o Senhor Jesus quem é o liturgo da igreja. É Ele quem dá à igreja a bebida celestial. É Ele quem dá à igreja o seu santíssimo sangue. E eis a razão da grande diferença do seio que eu falava para vocês. A esposa do Senhor,
ela tem uma liturgia. E o seu esposo é o liturgo, é aquele que se entrega, que se sacrifica, e que alimenta a igreja. Santo Tomás de Aquino, cheio do Espírito Santo, vai chamar o Senhor de belo pelicano, fiel pelicano. Para que você entenda, o pelicano é uma ave muito especial, porque quando ela não encontra os peixes para alimentar os filhotes, o que ele faz? Ele arranca a carne do seu coração, ele arranca a carne do seu coração, tira o sangue e entrega aos filhotes para que se alimentem, para que os filhotes não morram. Repito, o pelicano arranca do seu peito a carne e o sangue e entrega aos filhotes para que os filhotes se alimentem. Santo Tomás de Aquino chama o Senhor Jesus no canto eucarístico de fiel pelicano. O belo pelicano. Eu repito, a igreja tem uma liturgia, e ela é do céu, não é da terra. Com todo respeito às denominações evangélicas, não há uma liturgia. Há a pregação da palavra, claro. Mas não existe liturgia sem o sangue do Senhor. Repito, não existe liturgia do céu sem o sangue do Senhor Jesus. Escuta, o Verbo encarnado, o Verbo de Deus, o Senhor Jesus, Ele não precisava derramar o seu sangue para nos salvar em primeiro lugar. Isso foi por amor, por expiação. Mas um sorriso do Senhor Jesus já nos salvaria. Um sorriso do Verbo encarnado. Uma atitude do Senhor. O seu modo de amar já bastaria, mas o amor foi fundo, o amor foi profundo. E o Senhor tinha que realizar todas as profecias sobre Ele da antiga aliança, da primeira aliança. E eu quero já entrar com vocês no capítulo 12 do livro do Êxodo. Anote aí para você ler na sua casa depois, capítulo 12 do livro do Êxodo. Uma profecia sobre o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Talvez você não saiba profundamente por que em cada Santa Missa você pronuncia e canta. E o sacerdote te eleva a isso. Agnus Dei, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus. Cordeiro porque vai derramar todo o seu sangue no altar da cruz.
vai derramar o seu santíssimo sangue, gota por gota, desde a sua paixão, antecedendo já no 8º dia, na sua circuncisão, vai derramando o seu sangue durante toda a sua paixão, até o grande cume do Calvário, quando todo o seu sangue é derramado. E diz o Apocalipse: o Senhor vai voltar, e aqueles que o transpassaram o verão, aqueles que abriram o coração do Senhor, verão o Senhor. Êxodo, capítulo 12, verso 5. Será um animal sem defeito, macho de 1 ano de idade. Depois que o povo de Israel sai do Egito, é liberto do Egito, o Senhor ordena a Moisés que celebre essa festa, a Páscoa. Páscoa em hebraico é pulo, salto. A Páscoa do Senhor, a passagem do Senhor. E o modo de celebrar a Páscoa é assim: eu quero um animal sem defeito, macho de 1 ano de idade. Um animal sem defeito. Claro, que belíssima prefiguração do Senhor Jesus. Verbo de Deus, verdadeiro homem, exceto o pecado. Continua: tomá-los-eis entre os cordeiros, ou entre os cabritos, mantendo preso até o 14º dia desse mês. Toda a assembleia da comunidade de Israel irá degolá-lo ao anoitecer. Tomarão do seu sangue e o passarão nas ombreiras das portas das casas, à noite da Páscoa. Ordenou a Moisés: pegue o sangue do cordeiro e você vai marcar os umbrais das portas do meu povo, porque o anjo da morte vai passar à meia-noite, e onde ele ver o sangue do cordeiro, a morte não vai entrar. Escuta isso: onde o anjo da morte vira a marca do sangue nos umbrais da porta, a morte não vai entrar. E os santos padres cantam maravilhosamente: ó santíssimo sangue do Senhor, que tinge os nossos lábios, que marca os nossos lábios. A esposa do Cordeiro tem uma bebida celestial, uma bebida litúrgica, uma bebida que vem do céu, que vem do corpo do esposo. Essa bebida é o sangue do Senhor, que tinge os nossos lábios, tinge. Como o sangue do Cordeiro marcou as portas dos hebreus, o sangue do Senhor marca o nosso corpo. E o Senhor Jesus disse, na última noite da sua vida: eis o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em minha memória. O Senhor disse: quem beber do meu sangue terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
filho e filha da igreja, eu estou alertando vocês, recordando a vocês, que a esposa do Senhor Jesus tem uma bebida celestial. Essa bebida não é símbolo, essa bebida não é vinho, essa bebida não é suco de uva, essa bebida não é simbólica, essa bebida é o sangue do Senhor. É o sangue do Senhor. Derramado no Calvário. O que eu acabei de explicar, Êxodo 12, verso 13, escutem: o sangue passado nas casas em que estiverdes vos servirá de sinal. Vendo o sangue, passarei sobre vós. Olha a Páscoa, pularei. Páscoa em hebraico, saltar. É bem isso mesmo, saltar. Eu pularei. A morte não vai entrar. Eu passarei sobre vós e pouparei vocês da morte. Os egípcios vão morrer, mas o povo, o meu povo, marcado com o sangue do Cordeiro, sinal da minha Páscoa, não vai morrer. Medita no que agora você escutou. Medita no que disse o livro do Êxodo, capítulo 12, prefiguração do Cordeiro de Deus. Silencie e medita. Prefiguração, eu repito, do mistério da igreja. O sangue marcou as portas. E Moisés, para marcar a primeira aliança, ele toma o sangue do Cordeiro e vai aspergir o povo com o sangue do Cordeiro. Eis a aliança de Deus com vocês. E ele asperge o povo com o sangue do Cordeiro. Enquanto na antiga aliança o sangue não é tomado, mas ele é colocado, marcado nas portas, ele é aspergido. Na nova aliança, o sangue do Cordeiro é bebida. É bebida do céu, é bebida celestial. Por isso a igreja do Senhor tem uma liturgia do céu. E vamos então, para que você entenda, por graça do Espírito Santo, vamos à carta aos Hebreus. Vamos à carta aos Hebreus, capítulo 9. Tome sua Bíblia. E vamos à carta aos Hebreus. Capítulo 9. A carta aos Hebreus é um mistério da igreja. É a carta que respira o mistério da liturgia do céu. Quando você vai à missa, você não está indo a uma liturgia da terra. Escuta isso. Mesmo que você veja sinais da terra, você está indo a uma liturgia do céu. Por isso o Papa Bento dizia, a liturgia da igreja tem que mostrar a beleza do céu. A liturgia da igreja tem que revelar a beleza do céu, aquilo que há no céu, porque o Senhor Jesus é o sacerdote do céu. E os que fomos ordenados em nome dele, somos nele sacerdotes em eterno, sacerdotes do céu.
para os mistérios do céu, para te dar o que é do céu. Por isso, quando há consagração, não existe mais pão, não existe mais vinho, é a carne e o sangue do Senhor Jesus. É o mistério do céu, é a liturgia do céu. Capítulo 9. Não temos tempo para tanto aprofundamento, mas pela graça do Espírito do Senhor, vou procurar explicar para vocês essa primeira parte do capítulo 9, maravilhoso capítulo da carta aos Hebreus. Vocês sabem que durante a caminhada no deserto, depois que o povo foi libertado do Egito, eles moravam em tendas no deserto, e o Senhor ordenou a Moisés que fizesse uma tenda, um santuário, para glorificar a Deus, para adorar a Deus, em meio ao deserto. Então havia a tenda do santuário, entenderam isso? Uma tenda, onde eles se reuniam para encontrar o Senhor, para adorar o Senhor, e havia o santo e o santo dos santos. Imaginem isso, uma tenda, a primeira parte era o santo, e a segunda parte era o santo dos santos, aonde o sacerdote entrava somente uma vez por ano para oferecer ao Senhor os sacrifícios. O sangue oferecido dos cordeiros, e no altar antecedente o incenso, a oblação, os pães da preposição. E no Santo dos Santos havia a Arca da Aliança, o tabernáculo do Altíssimo. Mas o que havia dentro do tabernáculo do Altíssimo? Havia a vara de Moisés, florida, o bastão de Moisés. Havia o maná, que alimentou o povo no deserto, o maná, uma bandeja de ouro com o maná. E havia as tábuas da aliança, que Moisés recebeu do Senhor. Então, vejam a santidade do lugar. Isso dentro de uma arca coberta por 2 querubins que guardavam uma arca, porque ali é o santo dos santos. Entenderam? É o tabernáculo, aonde estava a presença do Senhor. A presença do Senhor. E o sacerdote entrava uma vez por ano e devia trazer a pureza de vida, a pureza de coração. Porque se ele entrasse no Santo dos Santos, portando um pecado, ele morria imediatamente. Ele precisava de santidade, santidade, santidade e santidade, para entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, no dia da expiação, e oferecer ao Senhor o sacrifício pelo perdão dos pecados do povo de Israel. Até hoje, eles celebram esse dia de modo diferente, chama-se Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão, entre o mês de setembro e outubro, se eu não estou enganado, é o dia do Yom Kippur em Israel, o dia do perdão. Todos têm que se perdoar, todos têm que se perdoar profundamente, para terem a graça do Senhor, e oferecer a Deus um sacrifício de louvor pelo perdão, o dia da expiação. Agora vamos ler o capítulo 9, creio que vai ficar mais fácil, depois dessa explicação, vocês entenderem. Pois a primeira aliança tinha um ritual para o culto, e um templo terrestre. Qual é esse templo terrestre? As tendas que se montavam no deserto. Era um templo terrestre, feito por mãos humanas. Mas nessa tenda, escutem, de fato foi instalada uma tenda. Verso 2. Uma primeira tenda, denominada o Santo, onde estavam o candelabro, os castiçais, a mesa de preposição, com os pães da preposição. A seguir, atrás do segundo véu, vai entendendo, atrás do segundo véu, encontrava-se uma tenda chamada o Santo dos Santos, com um incensório de ouro. Olha a liturgia.
Vai lembrando da missa, o altar, o tabernáculo, os castiçais, o incenso. Olha a liturgia da esposa do Cordeiro aí. Você tem que entender o que é uma liturgia do céu, já prefigurada aqui na carta aos Hebreus, e já por Moisés, lá na antiga aliança. A arca da aliança, toda recamada de ouro. Dentro dela, um vaso de ouro que continha o maná, como eu falei. A vara de Arão que florescera. E as tábuas da aliança. Por cima da arca, os querubins de glória cobriam com sua sombra o propiciatório, a parte de cima da arca. Então, 2 querubins que Deus mandou fazer. Não é o tema, mas para quem disse que imagem é proibida, está aqui. Deus mandou fazer imagens de querubins para colocar sobre a arca. Imagem é uma realidade, adorar imagem é outra realidade. Fecha aspas. Mas não vem aqui ao caso entrar em pormenores. Estando assim disposto o conjunto, os sacerdotes, para cumprir o seu serviço, entram na primeira tenda em qualquer tempo. Então na primeira tenda entrava só o sacerdote, em qualquer tempo, não era só uma vez por ano, em qualquer tempo ele entrava para oferecer. Mas na segunda, olha aí, mas no Santo dos Santos só entra o sumo sacerdote uma vez por ano, e ainda assim não faz sem oferecer sangue por suas faltas e pelo povo. Então o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos e oferecia o sangue do Cordeiro. Entenderam isso? Aspergia, oferecia o sangue do Cordeiro pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Com isto, o Espírito Santo quis demonstrar que o caminho do santuário ainda não está manifestado. Enquanto subsiste a primeira tenda, é uma prefiguração. O santuário do céu vai vir. A morte do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, é do céu. O Calvário é do céu. A morte do Senhor virá por obra do céu. A única morte digna de adoração é a morte do Senhor Jesus. A única morte digna de adoração é a morte do Senhor Jesus. Há nisto um símbolo para o tempo atual. Ali se oferecem oblações e sacrifícios incapazes de levar à perfeição da própria consciência, baseados em alimentos, bebidas e abluções diversas. E aí, depois do canto, nós vamos entrar. Veja aí, capítulo 9, verso 11. Meu título é aqui, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Aí começa a carta aos Hebreus, maravilhosamente a dizer: nós temos o verdadeiro Cordeiro de Deus. Nós temos o sangue do Cordeiro de Deus. O verdadeiro sumo sacerdote é o Senhor Jesus. Vamos cantar o refrão desse canto, porque é Ele que vai derramar todo o seu sangue na cruz do Calvário. É Ele que vai dar à igreja o seu sangue. Quem tomar do meu sangue terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Precioso sangue de Jesus, sangue derramado lá na cruz, transformar as minhas feridas, renovar, consagro-me ao teu santo sangue, Senhor. Precioso sangue de Jesus, sangue
transformar e as minhas feridas renovar. Consagro-me ao teu santo sangue, Senhor. Eu quero dizer para vocês que a liturgia da Igreja Católica é uma liturgia de expiação. É uma liturgia sacrificial. A missa não é festa. A missa é um sacrifício de expiação do novo sumo e eterno sacerdote. O Senhor é o Cordeiro. O Senhor é o altar. O Senhor é a vítima. O Senhor, como canta a igreja, é a hóstia. Que significa a palavra hóstia? Pronta para ser oferecido. O Senhor é a hóstia pura, hóstia santa, hóstia imaculada, pão vivo da vida eterna e cálice da salvação perpétua. Canta a igreja na sua oração eucarística. O Senhor é a hóstia pura, hóstia santa, hóstia imaculada, pão vivo da vida eterna e cálice da salvação perpétua, porque no cálice está o seu sangue. Liturgia de expiação. Voltemos à carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 11. Aí é um canto de amor. Quando você lê agora entendendo a carta aos Hebreus, você nunca mais vai à missa de qualquer maneira. Você nunca mais vai comparar um culto evangélico com a missa, com todo respeito a eles. Você não vai mais comparar, porque eu estou falando de uma liturgia do céu. Eu estou falando do que vem do céu, onde o liturgo é o Senhor Jesus, onde a ação é dele, a entrega é dele, a comida é ele, o sacrifício é ele, o altar é ele, a esposa é dele. Capítulo 9, verso 11. Mas sobreveio Cristo Jesus, olha que lindo, sumo sacerdote dos bens vindouros. Que bens vindouros é esse? É a herança do céu. Nós vivemos para o céu. Nós bebemos o sangue do Senhor para irmos ao céu. Por isso os demônios não suportam a igreja, não suportam a missa. Não é o tema aqui. Por isso há a missa negra, a missa dos satanistas, que imitam a missa da esposa do Senhor, onde a prostituta é um altar, e aí vai, não é o tema aqui, e aí vai em frente. Por isso a maçonaria adora o bode preto, e oferece cabritos, e oferece para imitar a liturgia do Senhor, para adorar ao arquiteto do universo, que para eles, infelizmente, se não sabem, fiquem sabendo, é Lúcifer. Mas não levam o cordeiro, não podem levar o cordeiro, porque o cordeiro é o Senhor. Mas levam o que? O bode. Estou dizendo isso para que você entenda, filhos e filhas da igreja, nós temos uma liturgia do céu, às vezes mal celebrada, corrida,
seca, infelizmente. Mas isso é tudo, como disse o padre Cledimar, tudo humano, nosso humano. Mas ela é do céu. Ela é do céu. A liturgia da esposa do Senhor é do céu. Por isso ela tem um cordeiro para oferecer, sem cessar, único e eterno sacrifício. Vamos à catequese. A missa não é teatro. A missa não é repetição. A missa é um sacrifício, o sacrifício do Senhor Jesus, para a glória do Pai, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Pai Todo-Poderoso, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre, por omnia saecula saeculorum, amém. Por todos os séculos, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Às vezes na missa, nessa hora tão linda da missa, você está no celular, está olhando para cima, está olhando para baixo, está pensando não sei do que, mas aí olha o sacrifício, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Pai, a vós toda a honra e toda a glória, agora e pelos séculos dos séculos, amém. Outro momento da missa, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lembra-te da carta aos Hebreus, lembra-te da carta aos Hebreus, eu repito, lembra-te do livro do Êxodo. O Senhor foi prefigurado desde Moisés, desde o sangue na porta dos hebreus, desde o sangue aspergido na cabeça deles. Agora o sangue do Senhor tinge nossos lábios, entra dentro de nós. Hebreus 9, continuando, verso 11. Foi através de uma tenda maior e mais perfeita, não feita por mãos, isto é, não pertencendo a esta criação. O sacrifício do Senhor não pertence a esta criação. Por isso diz Santo Agostinho na noite de Páscoa, que a morte do Senhor é maior que a criação do mundo. É maior o sacrifício do Senhor, a ressurreição do Senhor é maior do que a criação do mundo. Cantamos a vigília da Páscoa, e é verdade. Verso 12, medita agora, escuta, pensa no sangue do Senhor ao meditar esse versículo. Não pertencendo a esta criação, pelo sangue não de bodes, nem de novilhos, mas por seu próprio sangue, que ele entrou uma vez para sempre no santuário, e obteve uma libertação definitiva. O sangue do Senhor, o Senhor Jesus, não fez como os sacerdotes e os sumos sacerdotes da antiga aliança, levando o sangue de touros, de carneiros. De maneira alguma, ele ofereceu o seu próprio sangue. Lembra do que ele disse na última noite da sua vida: eis o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E aí o belo, fazer isto em memória de mim. Memória para os judeus, para os hebreus torna presente o mistério. Torna presente, não é o pensamento que vai, não, é a realidade que se atualiza. O mistério se torna presente. Nenhuma missa é repetição, é o mesmo sacrifício. Verso 13. Pois o sangue de bodes e de touros, a cinza de novilha, esparzida sobre os seres maculados, os santificam, purificando-lhes os corpos. Quanto mais o sangue de Jesus Cristo, olha isso, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno, olha isso, o sangue do Senhor foi oferecido pelo Espírito Santo, se ofereceu a Deus como vítima sem mancha, purificará nossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Você serve o Deus vivo pela liturgia
do céu. Você serve ao Deus vivo, se alimentando dele. Se alimentando dele. Uma das minhas experiências como exorcista, quando ajudava o padre Rufus, perguntei ao demônio: qual a parte da missa que você mais odeia? Aquele demônio disse: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre, pelos séculos dos séculos, amém. Eu pensava que Satanás, aquele demônio, ia dizer a consagração, ou a hora que comungamos. Ele disse: a hora do oferecimento. Quando essas mãos malditas, dizia ele, elevam a carne e o sangue do Senhor e dizem: Pai, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Pai, toda honra e toda glória, agora e para sempre, e pelos séculos dos séculos, amém. E nós cantamos amém. Olha que lindo isso. A esposa canta amém, eu acredito, é verdade, eu testemunho. Isso tudo é o amém, que muitos não cantam. Infelizmente, quantos católicos não sabem o que é a liturgia, não sabem o que é a missa. Eu estou explicando para vocês nessa pregação o que é a missa, que ela é uma liturgia do céu, que o Senhor é o liturgo, que o alimento é Ele, eu repito, o altar é Ele, o sacrifício é Ele, o sacerdote é Ele, persona Christi, o sacerdote é Ele. E a esposa torna presente o sacrifício do Senhor. Guardem isso. A liturgia da igreja tem uma ação sacerdotal do Senhor Jesus. Por isso a missa não é só a pregação da palavra. A missa não é um culto. Ela, claro, ela tem a pregação da palavra e merece o altar para ela. Uma dignidade profunda, claro, o evangelho é anunciado, o evangelho é pregado, o Senhor que fala, o Senhor que cura, o Senhor que restabelece. Mas não é só. Tem a liturgia sacrificial, aonde o Senhor é o sacerdote que se oferece. Aí vem o mundo angélico que canta, vocês lembram? Santo, 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 santos, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, santo, santo, santo é o Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Outra parte maravilhosa da Santa Missa. E aí você tem acesso. A esposa fala: vem. Felizes os convidados, como diz o Apocalipse, para o banquete das núpcias do Cordeiro. Lembram? Felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Casamento, comunhão. Vem. Vem comungar o teu Deus. Vem comungar o teu Senhor. Vem se alimentar dele. Vem se alimentar dele. Momento maravilhoso. Pregando nos Estados Unidos, em Boston, o Espírito Santo me faz recordar, e somente eu entregava o corpo e o sangue do Senhor por intenção. Então eu ia de um a um, intingia o corpo no sangue, entregando nos lábios de um a um. E um senhor hispânico,
estava com câncer tomado na garganta. Então nessa igreja havia o altar de comunhão. Vocês já viram na igreja antiga? O altar de comunhão, todos se ajoelhavam. Então o sacerdote se aproxima e vai entregando o Senhor um a um. E ele estava chorando quando ele comungou o Senhor. Ele repousou. E depois, testemunhando ele, disse que toda a sua garganta pegava fogo. Pegava fogo quando ele sentia o sangue do Senhor. E durante o repouso, ele chorava e mexia assim com a cabeça, eu me recordo. E é claro, você já sabe o que aconteceu. A missa terminou 6 da tarde. À noite já estava jantando. Como há tantos anos não fazia. A cura do seu câncer. Me recordo também nos encontros fechados. Eu fazia procissão com o sangue do Senhor. E quando eu fazia a procissão com o sangue do Senhor, os demônios gritavam. Como diz o Evangelho de Marcos, gritavam. Gritavam. Isso era maravilhoso, porque toda a fé daquele povo aumentava. De fato não existe mais vinho. Vinho nenhum expulsa demônio. Era o sangue do Senhor. Era o sangue do Cordeiro de Deus. Isto é o meu sangue, bebida celestial. Às vezes você escuta bebida espiritual, mas o sangue do Senhor é um nome belo que se dá, mas não é bebida espiritual somente. O sangue do Senhor está em estado líquido. O que é espiritual, você não toca. O sangue do Senhor, depois da consagração, não é mais vinho, está em estado líquido. Então você pode, até tem um vaso litúrgico que se chama cânula. Cânula, que você, como os orientais, os ortodoxos, você pega o sangue do Senhor e você derrama na boca do fiel. Chama cânula, e ele sente o sangue do Senhor entrando, ele sente o gosto do sangue do Senhor, o sangue do Senhor, e entra, e é maravilhoso. Claro, quando você comunga só o corpo de Deus, você está também comungando o sangue do Senhor, mas que belo quando você também tem a experiência de degustar o sangue do Senhor, é maravilhoso. Eis o fiel pelicano. Quem já foi em Jerusalém, no Calvário, quando você entra no Santo Sepulcro, logo você tem uma escada, você sobe, e você vai ao local onde Jesus morreu. Ali está o local do Calvário. Você sobe uma escada, uns 12, 13 degraus, e aí você chega ao local onde está a pedra do Calvário, onde foi colocada a cruz do Senhor. Depois você descendo mais ainda, você vai a um lugar chamado Capela de Adão, que é bem embaixo aonde o Senhor morreu. E você vê a pedra que se rachou. Diz o Evangelho que a pedra se rachou do alto a baixo. Você vê até hoje a pedra do Calvário rachada. E ali é a capela de Adão. Segundo a tradição, ali foi enterrado Adão. E o sangue do Senhor, que derramado na cruz, veio por terra e chegou ao crânio de Adão. Por isso vocês veem algumas cruzes, um crânio embaixo. Já viram um crânio? É o crânio de Adão. Porque o sangue do Senhor chegou ao crânio de Adão para dizer: salvou
toda a humanidade, desde Adão até o último ser vivente, o sangue do Senhor. Abrem Apocalipse, capítulo 1, verso 5. Apocalipse 1, verso 5. Aquele que nos ama, que nos livrou dos nossos pecados por seu sangue, pelo seu preciosíssimo sangue, e fez de nós um reino, sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Ele que vem entre as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Todas as tribos da terra estarão de luto por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, aquele que era e aquele que vem. Vamos a Apocalipse 7,13. Apocalipse 7,13. Uma passagem profundamente para o nosso tempo. Porque é o seguinte. O Papa Bento tem uma frase. E é essa frase aqui, olha. A tua perseverança na fé depende do teu coração em comunhão com a liturgia da igreja. O futuro da igreja, ele diz, depende da nossa comunhão com o mistério da liturgia da igreja, que eu desejei de todo o coração dar a vocês nessa pregação. Invoquem o sangue do Senhor, de dia e de noite. Invoquem o sangue do Senhor, adorem o sangue do Senhor Jesus, para a libertação, para a cura, porque o Senhor entrou no Santo dos Santos. O Evangelho diz, se você ler o livro do Êxodo, o véu que separava o santo dos santos era vermelho carmesim. Diz o Evangelho, quando o Senhor Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Fez isto. De alto a baixo. Para dizer dois mistérios. Primeiro, quando um hebreu tem uma grande dor, até hoje, por exemplo, morre alguém da sua família, o que ele faz com as vestes? Ele rasga, ele faz isso aqui, ó. Jacó, quando ficou sabendo da morte de Benjamim, o que ele fez? Ele rasga as vestes. Quando o Senhor morreu, há dois mistérios. Primeiro, o pai que rasga a veste de dor pelo filho. O pai, Deus Pai que rasga a veste. O meu filho morreu por amor, mas o pai sofre. O filho morreu. O pai que rasga a veste do seu peito. E outro símbolo maravilhoso é o Senhor que entra
no Santo dos Santos. O Senhor que salva agora a humanidade, o Senhor que é o sacrifício perfeito, a hóstia pura, santa e imaculada. Vamos orar, fique de pé. Pai Eduardo, Pai Cleidmar. Vamos pedir o sangue do Senhor. O ministério vai elevando. Espírito Santo, dá-nos o mistério da liturgia do céu. Gratidão pela carta aos Hebreus. Sim, Senhor, te louvamos, te agradecemos por essa pregação agora que nós vivenciamos e nos alimentamos, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, Senhor, pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo, e pelo seu sangue, Senhor, aspergido, o seu sangue, Senhor, que nos lava e nos purifica, pelo teu sangue, Senhor, que nós recebemos novas vestes, pelo teu sangue, Senhor, derramado na cruz, que o véu do Santo Sacramento, que o véu, Senhor, foi rasgado. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, e por trazer à luz, Senhor, por esse texto de Hebreus, essa graça que nós vivenciamos na Santa Missa. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, por termos a compreensão da liturgia que nós participamos, que não é uma liturgia qualquer. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse momento que estamos juntos, nos preparando daqui a pouquinho para a Santa Missa que vamos participar, que será diferente, Senhor, para cada um de nós. Não será da mesma forma que participamos da última Santa Missa, e nem celebrada como celebramos nas últimas missas, Senhor. E te glorificamos, te bendizemos por isso. E te pedimos que continue, Senhor, nos lavando e nos purificando com o seu sangue, Senhor precioso. Um sacrifício já nos foi dado. Já não é necessário mais sacrifícios de animais, mas um sacrifício já nos foi dado, Senhor, pela nossa salvação. E nós te glorificamos, te bendizemos por isso, Senhor. Inunda-nos, Senhor, com tua graça, para que ao participarmos da Santa Missa, nós tenhamos toda a compreensão do céu que se faz presente no meio de nós, e da nossa presença também, neste momento celestial que nós vivenciamos na Santa Missa. Te pedimos, te clamamos, Senhor, no teu nome, Senhor. Derrama graça, derrama a tua bênção sobre cada um de nós, Senhor. Pai, dar a sua bênção, selando tudo isso no nosso coração, Pai. Que o preciosíssimo sangue de Jesus seja uma grande bênção para todos nós. Que o preciosíssimo sangue de Jesus entre na nossa veia, misturando e convertendo e mudando radicalmente a vida de cada um de nós. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E eu quero terminar com a passagem do Apocalipse que eu havia prometido para vocês. Um dos anciãos tomou então a palavra e lhe disse-me: esses trajados com vestes brancas, quem são? De onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele me disse: eles vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Demos graças a Deus. Cantemos.